Vamos lá, galera. Belezinha, belezinha. Hoje, dia 21 de setembro, e eu vou falar aqui com vocês sobre clima. Por que o assunto? Porque a princípio eu tive um contato aí com uns alunos aí do terceiro ano na quinta-feira, na minha aula lá do Zoom, né? E o Bernardo, acho que é isso, pediu se eu podia aproveitar e dar uma revisada sobre clima. Então eu vou fazer isso na aula do Zoom na quinta-feira de novo, mas aproveitar que eu vou falar aí hoje, então eu falei, cara, vou dar uma força aí pro Bernardo, quem sabe ele assiste essa aula também, não necessariamente presente aqui, mas gravada, e ele vai aproveitar aí também os conceitos sobre clima. Então o que eu fiz? Eu separei uns exercícios aí para a gente fazer, né, principalmente sobre fatores do clima. Então eu vou mostrar aqui para você os exercícios e tal. Então vamos pegar aqui esse primeiro exercício. Espero que ele esteja visível aí para você. Legal, vou até dar uma aumentada nele aqui, ó. Acho que de repente isso facilita para você enxergar. Então o primeiro exercício que eu quero fazer com você é esse número 2 aqui, ó. Tá? Então é esse cara aqui, ó. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. Isso aí é uma parada legal para você depois perguntar para o seu professor de física, que seu professor de física vai te explicar muito melhor do que eu, com certeza, né? Porque que sólidos e líquidos têm tempos diferentes de aquecimento. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o calor específico do líquido e do sólido, mas isso aí você confirma depois com ele. De forma que um fica mais quente do que o outro. Bom, vamos ver se a questão vai falar sobre isso. No local que se aquece mais rapidamente, o solo, beleza. O ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria, que é o mar. Então está aqui o desenho, mostrando que aqui sobre o litoral forma-se uma área de baixa pressão, menor pressão, o ar sobe e o vento vem da região que está mais fria, que é o mar, em direção ao continente, formando aquilo que a gente dá o nome bonitinho de brisa marítima. Aquele ventinho maravilhoso, fresquinho que tem na praia. Beleza. De noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Por quê? Porque nesse momento que o litoral, ele, além de ganhar calor mais rápido, ele também perde calor mais rápido. E o oceano é o contrário. Ele demora mais tempo para aquecer, mas também demora mais tempo para perder calor. Então o que vai acontecer é que o mais quente vai estar no oceano. E aí ali sobre o oceano é que vai se formar uma zona de baixa pressão por causa do calor. O ar vai ficar mais leve, vai subir. E aí a brisa vai correr num sentido inverso, ou seja, ela vai correr do litoral em direção ao mar, que é a brisa terrestre, aquilo que os surfistas, se você conhece algum, chamam de vento terral e o outro maral. É a mesma coisa. Muito bem. Aí a pergunta é a seguinte: como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno brisa terrestre pode ser explicado da seguinte maneira. Então, na verdade, eu acabei que eu já dei a resposta, né? Então, já disse ali. Então, letra A, o ar que está sobre a água se aquece mais. Até aí, beleza.
Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, também tranquilo, causando um deslocamento de ar do continente para o mar. Acho que essa aí é a resposta, hein? Vamos ver a letra B. O ar mais quente desce. Opa, já começou errado, que ar quente sobe, não desce. Olha o balão aí, gente. O balão vai subindo, vai cair da garoa. Então, o balão não vai descendo e vai caindo da garoa. C. O ar que está sobre o mar se esfria. Também já está errado daí, porque o mar está mais quente. Então, letra D. O ar que está sobre a água se esfria. Também está errado, porque o mar está mais quente de noite. E letra E. O ar sobre o solo mais quente. Não. Sobre o solo está mais frio de noite. Então, resposta letra A de Arrascaeta. Muito bem, meus queridos. Então, agora vamos fazer o exercício número 4. Está aqui o exercício número 4. Também uma questão do Enem. Está aí, ó, olha o mapinha aí. A água é um dos fatores determinantes para todos os seres vivos, mas a precipitação varia muito nos continentes, como podemos observar no mapa abaixo. Então, para você ver bonitinho, vou até aumentar aqui a imagem, você vai ver que, na verdade, o mapa está te mostrando o seguinte, ó, grandes desertos e áreas úmidas. Então, ele está mostrando o cinza, são as áreas que têm precipitação abaixo de 250 milímetros, ou seja, isso é muito pouco de chuva, tá? E os desertos são essas áreas que estão em cinza aí, ó, tá? Então, repare que você tem deserto aqui, ó, que é o Saara, Oriente Médio, deserto na região central da Ásia. Você tem áreas que têm precipitação muito baixa, mas Alexandre, Polo Norte, Groenlândia, lá em cima do Canadá, é deserto? Não, não é deserto, mas tem uma precipitação muito baixa por um fator muito... um detalhe. O detalhe é que ali praticamente não chove. Por quê? Porque toda a umidade do ambiente se transforma em neve e por causa disso não tem chuva, ou seja, não tem água. Tem gelo, mas não tem água. Planta não chupa picolé. Muito bem. Aqui você tem também um deserto na Austrália, você tem deserto aqui na América do Sul e áreas de grande umidade. Repare que as áreas de grande umidade estão, obviamente, entre os trópicos e mais próximos da área do Equador. Aqui, ó, região amazônica, América Central, essa região central da África, aqui a região do Sudeste Asiático, as ilhas aqui na região da Indonésia. Então, isso aí são as áreas que têm precipitação abaixo de 1.500 milímetros, tá? É chuva pra caramba. Muito bem. O que ele diz é o seguinte, temperatura. Lá nos 60 graus norte, temperatura média é 0, ou seja, aqui em cima, ó, perto do polo, lá em cima do Canadá, da Rússia. 30 graus norte, a temperatura média é 10, na altura aqui do Saara. 10 graus norte, temperatura 24, perto aqui do Equador, né? O Equador é latitude 0, lembra disso. 10 graus sul, temperatura próxima de 28. 30 graus sul, aqui, ó, temperatura próxima de 14, aqui no deserto da Austrália. E 60 graus sul, que aí já é lá na Antártida, temperatura média de 9. Muito bem. Ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximas do Equador. Olha, está errado esse enunciado. Maiores latitudes próximas do Equador. Está errado isso. É menores latitudes. Não é isso? Porque a latitude perto do Equador é pequena. Então, vamos acertar isso aqui. Espera aí. Já vou botar aqui, já vou consertar agora. Menores. Por quê? Essa pergunta é interessante. Ou seja, ele quer saber por que perto do Equador chove mais. E aí? O que tem a ver temperatura com chuva, gente? Existe um tipo de chuva muito específico da região equatorial
que é chamada de chuva convectiva, que está diretamente relacionada ao processo de evaporação. Quanto mais calor, maior evaporação. E aí, mais formação de nuvens. Aquela famosa chuva de verão, que passa o dia inteiro fazendo calor, faz uma temperatura elevada, fica o dia inteiro evaporando, chega no final do dia, cai aquele temporal, aquela nuvem preta. Então isso é a típica chuva da região equatorial. Então a relação é que nessas regiões, onde tem temperaturas mais altas, a maior evaporação faz com que haja mais chuva. Então vamos ver as opções. Letra A. As grandes extensões de terra fria das latitudes extremas impedem precipitações mais abundantes. Olha só, isso até acontece, mas não é a explicação do porquê que chove mais no Equador. Então, uma coisa não tem, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. B. A água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior precipitação. Olha, não explica nada, não tem nada a ver com isso, né? C. O ar mais quente tropical retém mais vapor de água na atmosfera, aumentando as precipitações. Ah, garoto, aí tu tá falando uma parada maneira. D de dado, o ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor? Não. Ar frio não retém muito vapor. E letra E, a água superficial é fria e menos abundante nas latitudes extremas, causando menor precipitação. Nada a ver, tá falando besteira. Então a resposta é a letra C. C de campeão da Recopa. Muito bem. Agora vamos fazer o exercício número 12. Vamos descer aqui até a gente chegar no 12. 10. Opa, cadê o 12? 12 está aqui. Começa aqui, ó. Muito bem, vamos lá. Questão da FGV. Considere a manchete. Umidade cai no dia mais quente do ano. Em 5 das 8 áreas medidas na cidade de São Paulo foram registrados índices inferiores a 20% em que há algum risco à saúde. Realmente, isso que a gente está vendo aí agora acontecer, do incêndio lá no Pantanal, tem a ver com essa história de umidade relativa do ar. A umidade que é considerada assim razoável para a nossa saúde é uma umidade do ar em torno de 60%. O que significa 60% de umidade do ar? Significa que o ar está com 60% de sua capacidade de ter vapor d'água preenchida. Ou seja, 60% da sua capacidade já está preenchida. Ele ainda tem 40% de possibilidade de receber mais vapor de água. Então, essa é a relação que é saudável para a gente. 60%. 20%, cara, é uma umidade muito baixa, o ar fica extremamente seco, sabe? Então, está dizendo aí que em dias quentes a umidade estava muito baixa em São Paulo. Muito bem. A situação descrita na manchete e que atingia também boa parte do centro-sul do Brasil, decorre dentre outros fatores. Então, letra A, de ventos alísios de nordeste que provocam fortes ondas de calor. Bom, olha só, o que são os ventos alísios, galera? São aqueles ventos que correm na região dos trópicos. Eles têm a ver com o sentido e o movimento de rotação da Terra e tem a ver também com uma circulação da célula de circulação atmosférica nas regiões tropicais. Não são eles os responsáveis por ter um clima mais seco aí na região, não. Pelo contrário, tá? Letra B, do excesso de evapotranspiração. Pelo amor de Deus, se está seco, baixa umidade, como é que pode ter excesso de evapotranspiração? Nem pensar, não. C, do predomínio de baixas pressões atmosféricas que provocam grande instabilidade. Baixa pressão atmosférica faria o ar subir, faria ter chuva. Então, também não é isso não. D, da conjugação de dois fenômenos atmosféricos.
as ilhas de calor e a inversão térmica. Olha, não tem a ver ilha de calor e inversão térmica com baixa umidade do ar, não, tá? Elas não têm esse papel, não exercem essa influência. E letra E, da atuação de um anticiclone na região, o que torna o ar estável e dificulta a evaporação. Olha, a resposta é essa daí. Porque o ciclone é aquele que permite que o ar quente suba, o anticiclone é o contrário. Então, ao invés do ar subir, na verdade, o ar desce. E aí, se ele não sobe, ele não forma nuvem. Se ele não forma nuvem, não tem evaporação, o ar vai ficar mais seco mesmo. Então, essa aí é a letra E, de Everton Ribeiro. Muito bem, agora vamos ao exercício 14. Tá aqui ele, ó. Exercício da FUVEST. A tabela adiante indica os valores médios anuais de temperatura e precipitação em localidades litorâneas situadas em latitudes equivalentes, ou seja, equivalente significa que está na mesma latitude. Então, a latitude não é exatamente um problema aí para resolver essa questão. Porém, em margens opostas do Oceano Atlântico. Então, olha só que interessante. Enquanto na América do Sul, em Recife, na latitude de 8 graus e 3 minutos, você tem temperatura de 26,6 graus, tem 2.457 milímetros de chuva. Na mesma latitude, do outro lado do Atlântico, lá na África, a temperatura de 23,5, chove só 376 milímetros. Caramba, 2.000 a menos, pelo menos, 2.100 a menos. Em Santos, na latitude de 23,56, você tem uma temperatura média de 23,8, precipitação de 2.000 milímetros. E aí, já do outro lado do mundo, na Namíbia, do outro lado do mundo não, do outro lado do Atlântico, na Namíbia, também numa latitude muito próxima, 22 ali, 1 grauzinho de diferença, 15 graus de temperatura, precipitação de 20 milímetros, ou seja, 2.000 milímetros a menos. Ou seja, chove muito no litoral do Brasil, litoral atlântico, e não chove quase nada no litoral da África. As diferenças climáticas observadas explicam-se nessa faixa devido principalmente aí você tem que saber, essa é uma questão muito específica. Letra A. A América do Sul ser banhada por correntes frias e apresentar litoral montanhoso. Olha só, a corrente que passa no litoral do Brasil, no Atlântico, é uma corrente quente, que é a corrente do Brasil. Vem lá da altura do Equador. Do outro lado, lá no Pacífico, tudo bem, mas no Atlântico não. Tá? Letra B. A América do Sul ser banhada por correntes quentes e a África por correntes frias. A América do Sul, corrente quente, e a África por corrente fria. Olha, talvez essa possa ser a resposta aí, hein? Vamos ver aqui as outras opções. C. A África ser afetada por correntes oceânicas irregulares do tipo El Niño. Não é El Niño, não acontece aí não, meu amigo. El Niño acontece lá no Pacífico. Então não tem nada a ver com essa região aí. Letra D, a existência de contrastes de longitude e de salinidade da água. Meu querido, preste atenção. Longitude não tem absolutamente nada a ver com o clima. Pode variar a longitude à vontade, isso não vai fazer diferença no clima. Tá? Latitude, sim. Longitude, never. E letra E, as alternâncias sazonais de correntes frias e quentes na costa africana. Outra coisa importante, corrente não muda. Corrente, se ela passar numa região e for fria, ela sempre vai ser fria. E ali sempre vai ter a mesma corrente, ela não muda de posição. Corrente não é a correnteza que tem na praia. Quando você chega na praia, o salva-vida crava lá uma setinha dizendo que está puxando para lá, está puxando para cá. Isso não é corrente, isso é correnteza. Corrente tem a ver com o movimento da Terra. Se a Terra se movimenta sempre na mesma velocidade, sempre no mesmo sentido, ela vai provocar correntes sempre com o mesmo fluxo de água. Não vai, a não ser que a Terra gire ao contrário.
aí, meu amigo, para o mundo que eu quero descer, tá? Mas, se não acontecer isso, não tem mudança de corrente. Então, a resposta é a letra B. B de quê? De Bruno Henrique, garoto, América do Sul, banhada por corrente quente e a África por corrente fria. Mas o que a corrente fria tem a ver, Alexandre, com pouca chuva? A corrente fria, ela provoca um fenômeno muito interessante. Estou indo logo lá para outra questão. Ela provoca um fenômeno muito interessante, que é o fato de que ela faz com que o clima fique mais seco. E por que ela faz isso? Porque lembra da brisa que a gente falou lá na primeira questão? A brisa, quando vem do mar, ela vem aquele ventinho carregado de umidade. A famosa marisia é a umidade, né? Essa umidade vai acumulando, acumulando, acumulando e vai tornando o clima mais úmido. E chove nas regiões litorâneas. Agora, quando você tem essa umidade passando por uma região onde tem uma corrente fria, aí, meu querido, você tem um fenômeno que é o seguinte: a chuva precipita no mar, lá onde está passando a corrente. Não chega até o litoral. E quando ela não chega até o litoral, aquela região acaba não recebendo umidade. E se ela não recebe umidade, ela vira, provavelmente, grandes probabilidades de se transformar em um deserto. Então, correntes frias normalmente provocam desertos. Legal? Próxima questão que eu quero fazer com vocês é a 22. Está aqui, ó. Deixa eu ajeitá-la aqui. Então tá lá, outra questão da FUVEST. Olha o que ela está mostrando aqui nesse esqueminha. Está mostrando ali, ó, uma região onde tem uma floresta, tem formação de nuvens, uma região que tem uma vegetação mais rala, né? Não é tão densa quanto uma floresta, vai ter formação de nuvens lá em cima e pouca precipitação. Já onde tem floresta aqui no canto, ó, você tem formação de nuvens mais baixas e essas nuvens acabam fazendo com que haja um aumento da pluviosidade. Então, refletindo sobre o desenho a seguir, em uma área tropical, podemos inferir que em matas e bosques, a grande oscilação diuturna da temperatura mantém as nuvens baixas, fazendo com que chova mais. Presta atenção. Tem nada a ver variação diuturna, quer dizer, oscilação. Isso significa que durante o dia a temperatura varia muito numa região de floresta? Não. Não é isso que faz chover. O que faz chover é evaporação. Letra B. Em áreas com escassa cobertura vegetal, o ar frio e seco empurra as nuvens para cima, fazendo com que chova menos. Olha, está falando de uma região tropical, não tem por que falar de ar frio e seco. Olha só, não tem. Então não tem ar frio. O ar aí vai ser quente mesmo. E não é ele que vai provocar esse fenômeno aí não. C. O ar mais úmido e quente sobre as matas e bosques ocasiona maior regularidade pluviométrica. Aquilo que na Amazônia a gente chama de rios voadores. Você já ouviu essa expressão? A Amazônia tem uma evapotranspiração tão intensa, tão grande, que ela evapora uma quantidade tão boçal e gigantesca de água que como se você tivesse, e as nuvens lá em cima são levadas pelos ventos alísios, como se você tivesse um rio voando sobre o céu. E aí a gente chama esse fenômeno de rios voadores. Então é fato que regiões mais úmidas e quentes formam mais chuvas e tem maior regularidade pluviométrica. A letra D e a letra E, deixa eu só ver aqui, ó. Pequenas amplitudes térmicas sobre as plantações produzem uma camada estacionária de ar úmido, impedindo a presença de nuvens baixas. Caraca, viajou, misturou tudo, nada a ver, amplitude térmica não tem nada a ver com isso, tá? E se o ar fosse úmido, não ia deixar de chover, pelo contrário. Então o ar não é úmido. Letra E, em áreas com abundante cobertura vegetal, o ar mais frio e rarefeito facilita a descida das nuvens mais pesadas. Quem diz que sob floresta o ar é rarefeito, gente?
Não. Então a resposta dessa questão é a letra C, de campeão brasileiro de 2019. Ah, eu já falei isso? Então é campeão da Recopa. Ah, eu já falei isso? Então é campeão carioca. O que não falta é campeonato, meu amigo. Deixa eu achar uma outra questão aqui, que na verdade eu acabei não. A gente falou aqui de chuva, mas peraí, não. Aqui, ó. Ah, essa daqui é legal. Essa daqui é sobre elementos do clima. Um dos elementos do clima que a gente fala é a pressão atmosférica. E o que é exatamente pressão atmosférica, gente? Pressão, assim, vulgarmente falando, a pressão atmosférica é o peso do ar. Então, quando você tem o ar mais pesado, ele tende a descer. O ar mais leve tende a subir. Agora, o que faz o ar ficar mais pesado e o que faz o ar ficar mais leve? Né? Normalmente a temperatura e a altitude. Então pensa comigo, se você pensar na questão da temperatura, se você aquecer o ar, ele fica menos denso, as moléculas ficam mais agitadas, ele fica menos denso, fica mais leve. Então ele tende a subir. Já o ar mais frio, ele tende a ficar mais comprimido, mais compacto, menos agitado, por isso as moléculas são mais próximas. E aí por isso ele tende a ficar mais denso, e mais denso ele fica mais pesado e desce. Agora, o que tem a ver pressão com altitude? Pensa também, olha só, imagina que a atmosfera é uma camada de ar. Então a camada de ar é desse tamanho aqui, ó. Se você tiver aqui embaixo, tem tudo isso de ar sobre a sua cabeça. Se você estiver em cima de uma montanha, você tem muito menos ar sobre a sua cabeça. Qual ar que pesa mais? Tudo isso aqui ou esse pedacinho? Então, se você estiver aqui embaixo, na superfície terrestre, a pressão atmosférica é maior sobre você. Se você estiver lá em cima de uma montanha, a pressão atmosférica é menor. Então, ela varia também conforme a altitude. Então, o que ele quer saber sobre os deslocamentos de massas de ar? Na verdade, isso aí tem a ver com um fenômeno que é a formação de um treco muito simples, mas que fisicamente é muito bacana, chamado vento. Por que o ar se desloca? Normalmente ele se desloca por conta de diferença de pressão. E normalmente ele acontece também isso tem a ver também com a questão da temperatura. Mas como é que é pressão? Então pensa no seguinte, olha, imagina que eu tivesse aqui um êmbolo, ou seja, como se fosse uma borrachinha de uma seringa empurrando o ar para baixo. O ar não ia fazer isso? Se espalhar para os lados? Né? Então, se eu tenho um ar pesado empurrando para baixo, a tendência dele é correr para outras direções. Se eu esquento o ar e ele sobe, a tendência dele é puxar o ar de outras direções. Então, o ar sempre se desloca de uma região com maior pressão atmosférica para uma região com menor pressão atmosférica. Então, olha o que a letra A está dizendo. São sempre das áreas de alta pressão para as áreas de baixas pressões. Será que essa é a resposta? Vamos ver as outras. B. Independem das condições de pressão? Não. Para ter deslocamento de ar, tem que ter diferença de pressão. C. Dependem das condições de umidade? Não, a umidade não interfere em movimento do ar. C. Depende das... Não, desculpa. D. São sempre de uma área seca para uma área úmida. Já falei que umidade não interfere em deslocamento de ar. E letra E, são sempre entre áreas de mesma temperatura? Não, porque se fosse de mesma temperatura não teria diferença de pressão, também não teria deslocamento. Então a resposta é a letra A. A de quê? A de Arrascaeta de novo, né? Não sei lá, A de quem? Pode ser A de Arrascaeta. Muito bem. Tem algum outro que a gente consiga fazer aqui? Mas acho que também não dá tempo, né? Falta só um minutinho. Então, galera, valeu. Foi um prazer. Nem dá pra gente fazer outro exercício aqui, não. Vou fechar aqui meu arquivo e me despeço de vocês, deixando
Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom, fiquem bem.